Olá, seja muito bem-vindo, 4 de março. Bom dia para você que nos acompanha, 9h01 da manhã, e a partir de agora você confere as principais notícias aqui da nossa cidade. Hoje nós estamos recebendo a Daniele Vilar, subsecretária municipal de Educação, para conversarmos sobre a proibição do uso de celulares em sala de aula. Bom dia, Daniele, seja bem-vinda. Bom dia, obrigado pelo convite. Perfeito, para a gente começar a nossa conversa, eu queria que a gente falasse um pouquinho sobre o uso dos celulares antes de a gente falar da proibição, né? No que o celular ele pode atrapalhar o desenvolvimento na sala de aula, como que ele afeta esse cotidiano dos professores? Então, a Unesco, ela diz que o celular ele atrapalha o desenvolvimento das crianças por causa da concentração. Isso é natural. A gente pode olhar que o nosso desenvolvimento também atrapalha a nossa concentração, né? Se você coloca o celular em cima da mesa e está trabalhando, escrevendo uma matéria, fazendo alguma coisa, a hora que ele começa a apitar ali ou acender a luzinha, você para olhar e você perde um pouco do raciocínio. E isso acontece com as crianças também da mesma forma. A diferença é que nós, adultos, a gente tem um discernimento de isso aqui eu vou ver depois, vou silenciar o grupo da família porque eu vejo à noite em casa e tudo mais. E as crianças não. As crianças, o que aparecer ali é importante para ela ver naquele horário. E mesmo que ela não possa, talvez o professor fale, não olhe o celular enquanto eu estiver explicando alguma coisa, a cabeça dela já está ali, no que está no aparelho. E não mais no exercício que ela estava fazendo. Então, nesse ponto, eu acho que a Unesco tem uma certa razão, né, do uso indisciplinado do celular na escola. Você deixar ele em cima da mesa, você deixar a criança receber mensagens durante as aulas, eu acho que atrapalha sim. Mas, por outro lado, eu acho que ele traz inúmeros benefícios para o conhecimento. Perfeito. Eu queria que você falasse um pouco sobre quais são as estratégias, né, para poder lidar com isso, lidar com até com essa ansiedade das crianças de estar esperando toda hora uma notificação, uma mensagem, alguém de casa falar alguma coisa. Quais são as estratégias para poder lidar com esse comportamento das crianças, no caso? No fundo, eu acho que a questão é disciplinar, né? Quando a gente fala da proibição, tem uma ressalva em todos os... um em cada 4 países já regulamentaram o uso de celular na escola, tá? E todos têm uma ressalva, exceto para fins pedagógicos. Então, eu acredito que o celular estar com a criança não é o problema. O problema é ele estar acessível à criança a qualquer momento, né? Se ela puder pegar o celular apenas para trabalhar na funcionalidade pedagógica, ele é uma grande ferramenta que ajuda e estimula. Agora, se ele estiver perto dela, ele vai criar essa ansiedade, essa curiosidade, né? O que eu já ouvi de, professora, mas é minha mãe que está me ligando. Eu falo, gente, mas a criança está na aula, por que a mãe está ligando, né? Mas ela quer atender, ela quer saber o que está acontecendo. Então, a gente tem que existir essa regulamentação. E cada escola faz a sua regulamentação, né? Na verdade, é o combinado. E isso é muito natural, porque cada vez que surge uma nova tecnologia, você tem que regulamentar o uso. Quando surgiu o carro, não existiu todas as leis de trânsito ao mesmo tempo. Então, a gente vai vendo os problemas e vai organizando, né? Eu acredito que hoje, para a gente ter essa questão da criança, não ter essa ansiedade, essa curiosidade e tal, o celular não pode ficar próximo dela. Tem que ter lá um lugar, um cantinho do celular, a criança deixa ali e ela usa na hora que for solicitado. Você falou um pouco sobre que é importante ter esse combinado, né, entre professores e alunos e tudo mais. Há alguma orientação aqui para Jacareí, para os professores tomarem esse tipo de atitude dentro da sala? Qual que é a orientação para os professores aqui da rede municipal? Então, a rede municipal, a gente trabalha com crianças até 10 anos de idade. São raras as crianças que levam o aparelho celular para a escola, né? Mas a nossa orientação sempre é usar de forma disciplinada. Então, é combinado, agora a gente vai jogar um Kahoot. O Kahoot precisa do celular, então a criança pode pegar o celular. Mas, exceto isso, não deixar em cima da mesa, né? Eu já fiz esse teste algumas vezes com a minha filha, por exemplo. Se eu mandar uma mensagem agora, fica azul na mesma hora. Então, ela vai olhar. E aí, realmente atrapalha um pouco essa concentração. Mas os professores terem esse discernimento e fazer esse combinado é muito importante. E é um trabalho também que precisa, você falou um pouco dessa mensagem para o filho, tá ligando para o filho. Também é uma coisa que os professores também têm que conversar com os pais para evitar esse tipo de mensagem, esse tipo de situação durante as aulas, né? Isso. Precisa haver uma conscientização da família, né? Eu, na sala de aula, sempre falei, gente, eu uso muito o celular.
E não quer dizer que o celular é um material obrigatório, mas se a criança trouxer o celular para a escola, a gente vai usar. Você deixa a aula muito mais rica com essa ferramenta, né? Ele poder buscar informações e tudo mais, deixa a aula muito mais rica. Mas você tem que saber a hora de usar e realmente disciplinar e combinar com a criança. Porque a criança, quando a gente é um professor que deixa usar, sabe quando usar, a criança, ela obedece direitinho. Perfeito, Dani. A gente tem bastante coisa para falar ainda sobre esse tipo de situação. Peço licença, daqui a pouquinho a gente conversa mais um pouco. Tá, gente. E olha só, a 6ª edição do programa Gestores da Moda está com inscrições abertas até o dia 8 de março. Confira os detalhes na reportagem. Jacareí, ela foi uma precursora na indústria têxtil e a gente está aí retomando uma vocação industrial, né? Uma grande oportunidade aí que o município oferece. Então, não perca essa oportunidade. Trazer de volta a vocação que Jacareí já teve na indústria têxtil. Com esse ideal, o programa Gestores da Moda já formou quase 270 empreendedores desde 2019. Gestoras da Moda ele é um programa bem completo de formação nesta área para atender esse mercado têxtil, numa mão de obra que é muito escassa, não só na nossa região, né? E estamos aí na 6ª edição para ainda gerar mais oportunidade para as pessoas ainda que têm interesse, né, em se desenvolver na moda, na área da costura. Então, estamos aí com as inscrições abertas para quem quiser se inscrever, aproveitar essa grande oportunidade. Opa! Então quer dizer que mais uma turma está sendo formada, Dani? São quantas vagas e quem pode se inscrever? São 60 vagas. E as inscrições são para pessoas com mais de 18 anos que têm disponibilidade para fazer o programa, porque ele é um programa, né? São vários cursos dentro do programa, então ele não é tão curto, né? São praticamente 6 meses de formação e ser morador da cidade de Jacareí. E olha, a procura é muito grande e tem seleção. Além disso, exige muita dedicação dos alunos. São 6 meses intensos. O programa ele tem 3 pilares. Nós começamos com a parte de desenvolvimento humano, né, de desenvolvimento das potencialidades, o reconhecimento das suas potencialidades, das suas competências, das habilidades, porque mesmo algumas já tendo esse ofício, trabalhando nesta área, chega aqui ainda se sentindo pouco valorizada. Então, a gente trabalha todo esse empoderamento com ferramentas de desenvolvimento humano. Trabalhamos o empreendedorismo, então são 5 meses de metodologias de gestão para desenvolver o negócio, não importa o tamanho dele, mesmo que seja dentro de casa. E o 3º pilar é a qualificação técnica, que parte da turma que quer só se qualificar para a parte da costura, embora faça todo o programa, vai para a terceira parte, que são 160 horas de costura industrial, passando por todas as máquinas e por todos os tipos de costura. Bom, se você quer participar do programa Gestores da Moda, se inscreva no site da Prefeitura, que é o jacareí.sp.gov.br, e procure por Gestores da Moda. É possível também esclarecer dúvidas através do telefone 12 9 92 30 84 65. As inscrições vão até o dia 8 de março. Você que ainda deseja se desenvolver na moda, na costura, ou já tem alguma experiência, né, nesse ramo, esse é o momento. Estamos com as inscrições abertas até o dia 8 de março. Estamos aí muito felizes aí para realizar essa 6ª edição, né, com a mesma alegria, com o mesmo entusiasmo, e para trazer ainda mais resultado para o nosso município e trazer de volta essa vocação. Isso aí é um programa que está sendo tradição aqui em Jacareí, lembrando que as inscrições vão até o dia 8 de março. E a gente volta a conversar agora com Daniele Vilar, que é subsecretária municipal de educação aqui de Jacareí. Dani, a gente falou um pouco sobre o uso de celular na sala. Eu queria que você comentasse um pouco sobre a proibição, né? Existe alguma lei aqui no Brasil que proíbe esse tipo de uso dentro de sala de aula? Como que funciona nesse sentido? Ainda não. A gente, na verdade, no Brasil, a gente ainda está pesquisando sobre, né? A Unesco já se manifestou, ela já coloca algumas condições, essas questões principalmente da criança perder um pouco o foco e isso, de certa forma, atrapalhar a aprendizagem, mas ainda não existe nenhuma regulamentação, nenhuma lei
mesmo falando sobre essa proibição. Uhum. E no que essa proibição, caso ocorra de maneira assim por lei, no que isso pode acarretar dentro da sala de aula para as crianças, né, que tem esse desenvolvimento usando esse tipo de ferramenta também? Então, na minha opinião, a gente tem que usar as tecnologias que a gente tem, né, a favor da aprendizagem. Então, por exemplo, quando eu dou uma aula e falo sobre um pensador, um Aristóteles, aí sempre tem uma criança que pergunta assim, mas Aristóteles era filho único? Bom, eu não sei, né? Então, quando a gente era criança, eu perguntava isso, minha professora respondia assim, eu não sei, mas isso não é importante. Eu já tolia a criança ali. De repente, essa criança um dia vai fazer uma tese falando sobre a genialidade dos filhos únicos. Sim. E eu acabei de tolir essa ideia, essa criatividade dela. Quando eu tenho uma ferramenta como o celular, eu posso falar assim, olha, não sei, vamos pesquisar? Pesquisa aí no Google. E a hora que eu fiz isso, eu além de trabalhar o conhecimento, que era o motivo principal da minha aula, eu estou trabalhando pensamento científico, crítico e criativo, eu estou trabalhando cultura digital, eu estou trabalhando argumentação, estou trabalhando comunicação, eu estou ensinando todas as competências da BNCC através de uma dúvida simples. E, de repente, eu já ensino ele a usar toda a informação que o mundo disponibiliza, né? Porque hoje a internet na palma da mão é o mundo. E aí você tem toda a informação ali, mas a hora que ele me perguntou, eu não sabia responder. Eu falei, não, olha, isso aqui... Você entende? Então, o celular é uma ferramenta muito potente na sala de aula. Mas ele tem que ser usado na hora certa. Tem que falar, olha, então pega seu celular e vamos pesquisar. A hora que você faz isso, você cria todo um mecanismo que a criança aprende e absorve muito mais. E ela vai se tornar muito mais curiosa e muito mais autônoma. E como é que é feita essa coisa do celular de trazer esse tipo de fim pedagógico para o celular dentro da sala de aula? Existe algum tipo de treinamento ou algo assim que é passado para os professores ou vai de cada um assim montar, ter essa dinâmica de aula? Existem muitos aplicativos, muitas ferramentas. A gente tem na rede municipal uma semana, que é a Semana RecTech, que a gente ensina os professores a trabalharem com esses periféricos, né? A gente fala o celular, o Chromebook, o próprio tablet. E tem muitos aplicativos que ajudam as crianças a se desenvolverem, né? Então, a gente estimula muito o uso, desde que seja com essa responsabilidade para que a criança aprenda que naquela hora ela pode usar esse recurso. Existem inúmeros aplicativos, inclusive de leitura, de alfabetização. É incrível a criança poder ler um texto e você conseguir ter uma avaliação de como ela já está lendo no primeiro, no segundo ano, no terceiro, e você fazer esse comparativo. Isso é muito importante para nós, professores, porque como troca os professores de primeiro, segundo e terceiro, você perde a evolução da criança. Dentro do aplicativo, não. Perfeito. Daqui a pouquinho a gente fala mais um pouco sobre esses conteúdos digitais. Eu peço licença. Olha só, a Prefeitura Municipal de Jacareí, por meio da Secretaria Municipal de Educação, abre de hoje até o dia 8 de março as inscrições de forma presencial para preenchimento de mais de 1.500 vagas remanescentes das oficinas esportivas do programa Educa Mais para alunos matriculados nas escolas municipais de 4 a 11 anos. As vagas são limitadas para o máximo 2 modalidades por aluno e serão contempladas as primeiras crianças que fizerem o cadastro. Para conferir o local de inscrição de cada modalidade, acesse jacareí.sp.gov.br. E a Câmara Municipal de Jacareí sediou uma audiência pública que abordou o uso e a possível proibição dos copos plásticos na cidade. Veja mais detalhes na reportagem. A Comissão Permanente de Defesa do Meio Ambiente e dos Direitos dos Animais da Câmara Municipal de Jacareí realizou audiência pública que tratou da substituição do copo plástico descartável pelos de opção ecológica, como os biodegradáveis, nos estabelecimentos comerciais, órgãos públicos e outros setores da cidade. O evento teve a participação de vereadores e de um empresário que palestrou sobre o tema. É um tema que envolve uma conscientização das pessoas, né? E principalmente essa consonância que existe entre o poder público e as pessoas que precisam também se conscientizar num tema sensível, porque mexe com o bolso das pessoas, né?
mas eu acredito que a gente está no caminho certo, deu um primeiro passo, né? Existem lugares hoje que já têm um nível de maturidade um pouco maior, que já estão com esse sistema um pouco mais avançado, mas eu entendo que a gente está aqui em Jacareí no caminho certo para poder atingir esses objetivos. Que a gente tem que dar o pontapé inicial. E eu acho que a gente realmente tem que ter coragem, porque isso aí gerou uma polêmica nas redes sociais. Mas como você está vendo aqui, não tem ninguém, né? Não veio uma pessoa do comércio que faz festas, né? Que não é nem do comércio. E eu achava bacana, né? As pessoas estarem aqui para a gente poder começar esse diálogo que já passou da hora. Então as pessoas estão querendo empurrar com a barriga, né? Essa discussão sobre o uso dos copos plásticos fazia parte de um projeto da vereadora Sônia, presidente da comissão, que tramitava no Poder Legislativo desde setembro do ano passado. No documento, que foi arquivado pela autora, ela defendia o uso de copos reutilizáveis para garantir maior proteção ao meio ambiente. Segundo a parlamentar, o arquivamento se deu porque ela deseja aprimorar a ideia. Vai ser reformulado, não vai atingir, até já andei conversando aqui a respeito do projeto, não vai atingir o comerciante, tá? Nós vamos começar a fazer uma conscientização de outra forma para que sirva de exemplo. Para o vereador Roninha, relator da comissão, a audiência foi importante porque mostrou de modo claro os malefícios causados pelo lançamento de plásticos, principalmente nos mares. Segundo ele, é preciso fazer algo para deter este problema. Quem sabe essa audiência pública pode mexer com o poder público e trazer para dentro do poder público o início de substituição dos copos plásticos, educação nas escolas também. E aqui na Câmara Municipal a gente vai estar aí conversando com o presidente, a gente começa também a levar para os gabinetes também o copo biodegradável e reduzir esse copo de plástico no meio ambiente que prejudica muito. Secretários do Poder Executivo também estiveram presentes e acompanharam a exposição. Os vereadores puderam interpelar o empresário convidado e tiraram algumas dúvidas. Quando você divulga, você reparte, compartilha conhecimento com dados, com fatos, etc., naturalmente tudo isso ocorre de maneira muito mais natural, porque as pessoas acabam se conscientizando e entendendo qual é o impacto que existe nesse meio, no meio ambiente. Então, eu acredito que a gente, através do conhecimento, consegue mudar todo o comportamento e mudar as pessoas. E a gente volta a conversar agora com Daniele Vilar, que é subsecretária municipal de educação. Eu queria falar um pouco com você agora sobre a concentração, né? A gente sabe que depois das redes sociais, desse consumo rápido de conteúdo, a nossa concentração ela diminuiu, tem vários estudos que falam sobre isso. Como que isso tem afetado as crianças dentro da sala de aula que já têm esse uso diário do celular, nesse uso constante também? A gente acaba vendo, né, crianças imediatistas. Uhum. Então, ao primeiro não, quando a gente fala assim, geração Nutella, vamos dizer assim, né, a gente está falando um pouco disso. O primeiro não, ela já se retrai. Quando a gente pede algum tempo para esperar, olha, espera que eu já vou ver isso, a criança quer tudo imediatamente. E isso é muito resultado dessa questão digital que eles estão vivendo hoje, esse mundo digital, né? Eles não têm que esperar o intervalo comercial para assistir o programa. Uhum. Eles vão lá no YouTube e colocam. E isso acaba influenciando muito as questões pedagógicas, porque uma vez que você não consegue se concentrar, ou ter uma criança que saiba esperar, que saiba se acalmar para poder fazer aquela atividade, você acaba fazendo tudo correndo e acaba não prestando atenção e estando 100% ali focado. A gente sempre estimula que os professores, a hora que volte do intervalo, por exemplo, façam com que eles acalmem primeiro para depois começar a passar um conteúdo. Porque a gente entende que dá essa euforia e aí ele precisa se acalmar e ele precisa aprender que tem a hora de fazer as coisas. Uhum. E a escola que vai ensinar isso, porque em casa, muitas vezes, ele vai estar lá, eu quero ver um vídeo disso agora, e ele vai conseguir e vai colocar. Uhum. Então, a escola tem esse papel também, de disciplinar os momentos de fazer as coisas. Por isso que eu acredito que essa regulamentação, ela acaba sendo positiva para a escola. Porque a gente vai ensinar a criança a se concentrar na hora que ela precisa estar 100% ali para fazer o exercício de matemática que ela precisa terminar, ela precisa estar ali focada. Uhum. E você acha que tem diminuído esse nível de concentração? É uma coisa perceptível dentro da sala de aula por esse uso excessivo de celulares também?
É perceptível. É perceptível para as crianças. Eles não querem fazer muito tempo a mesma coisa. A gente tinha isso antigamente. Hoje a gente até fala, o hiperativo, a criança não para e tal. Não é, ela está acostumada com estímulos de curta duração. E esses estímulos de curta duração, acaba que a hora que a gente senta para fazer um desenho, ela não termina. Ela começa a fazer o desenho e já passa alguém, ela já sai andando. Ela quer outra atividade toda hora. Então, isso é um papel muito importante que a escola precisa desenvolver com as crianças e fazer com que elas se concentrem, elas queiram chegar ao fim daquilo que elas iniciaram. E também tem todo esse processo de adaptação dos conteúdos também que vão ser passados, né, para as crianças. Eu acho que hoje esses textos longos que a gente copiava, antes fazia no caderno, já é uma coisa que não funciona tanto nas salas, né? Exatamente. Hoje a gente tem um problema que vem da massinha. A criança brinca menos com massinha, então na hora que ela vai escrever, dói mais a mãozinha. Então ela cansa de escrever antes do que nós, porque a gente brincava com massinha, com areia, com argila. A gente fazia outras atividades que davam essa musculatura na mão. São coisas que a gente vai adaptando. Também hoje a gente, se você olhar os adultos, a gente escreve menos do que digita. Sim. Então são coisas que a gente vai adaptando. E as crianças, elas acabam sendo essa esponjinha que absorve o mundo que a gente vive. Então a gente tem que se adaptar a elas e elas também têm que entender um pouquinho do conteúdo que a gente precisa passar, né? Beleza, a gente vai para o intervalo agora e na volta a gente fala um pouquinho sobre os conteúdos digitais que são disponibilizados para crianças aqui no município. Peço licença. No próximo bloco você confere mais notícias sobre a cidade, informações sobre o trabalho legislativo e vai saber mais sobre a regularização do CDHU do Campo Grande. A gente volta daqui a pouco. Atenção jacareiense! A Procuradoria Especial da Mulher da Câmara Municipal de Jacareí convida você a participar da 4ª Caminhada da Mulher, #Respeito é Tudo. A ação acontece no dia 10 de março, domingo, com concentração a partir das 7h30 da manhã no bolsão de estacionamento da Câmara Municipal, na Praça dos Três Poderes, e saída para a caminhada às 9 horas. Aproveite para colaborar com o Fundo Social de Solidariedade, doando 2 quilos de arroz, ou 1 quilo de feijão, ou 1 litro de óleo. O recebimento das doações ocorrerá no início da caminhada e as primeiras 400 pessoas receberão uma camiseta do evento. O trajeto será até o Viveiro Municipal, onde ocorrerá atividades de lazer para todos os públicos. Lembre-se de levar água, boné, protetor solar e, se possível, vá de rosa. Participe! 4ª Caminhada da Mulher, #Respeito é Tudo. Uma iniciativa da Procuradoria Especial da Mulher da Câmara Municipal de Jacareí. Você sabe o que é microchipagem? Bom, aí vai a resposta. A microchipagem é um procedimento seguro, no qual um microchip contendo uma série de números é implantado na pele do animal, de forma rápida e sem oferecer danos à saúde. A implantação do chip permite a identificação do cadastro deste animal e a vinculação ao CPF do seu tutor. O procedimento auxilia o controle dos animais de estimação, facilitando localizá-los em caso de perda. Se você deseja microchipar o seu cão ou gato, saiba que este trabalho é realizado pela Prefeitura de Jacareí de forma gratuita. Entre em contato com a Diretoria de Proteção Animal por meio do número 39559000, se preferir o WhatsApp 991565949 ou compareça à Avenida Getúlio Vargas, número 530, Jardim Califórnia. A microchipagem é um ato responsável que demonstra carinho com seus animais domésticos. TV Câmara Jacareí, a TV pública da cidade. Você sabia que a Câmara Municipal de Jacareí tem um órgão para ouvir o cidadão e dar voz a ele?
Este é o papel da Ouvidoria da Câmara, um canal direto para sugestões, reclamações, denúncias e elogios sobre as atividades do Poder Legislativo, seus membros ou servidores. Você pode entrar em contato pelo e-mail ouvidoria.câmara@jacareí.sp.leg.br, pelo telefone 3955-2241 ou presencialmente na Câmara Municipal de Jacareí, na Praça dos Três Poderes, número 74. Estamos de volta e a gente começa conferindo os trabalhos realizados na 4ª sessão ordinária do ano. O vereador Edgar Sasaki, do PSTB, comentou o projeto de sua autoria sobre alterações nos plantios de árvores. O parlamentar ressaltou a importância da propositura que foi aprovada por 11 votos favoráveis. Confira. Esse é o projeto de lei, aliás, é o substitutivo do projeto de lei que traz a possibilidade de evitar futuras supressões. Então, nós queremos, disciplinando, através da proibição de plantio de árvores inadequadas em rotatórias, em canteiros centrais, de se evitar futuras supressões, porque todos os vereadores aqui, sempre estamos recebendo pedido de supressões, uma coisa que a gente não quer, tá? Então, vamos plantar árvores em acordo com a legislação no caso. Eu sei que a Prefeitura vem fazendo um trabalho, só para concluir, senhor presidente, está se fazendo um trabalho para fazer o plano de arborização urbana. Com isso, realmente disciplinar o que pode e não pode ser plantado no nosso município. Já a vereadora Sônia Patas da Amizade, do PL, também se manifestou a respeito do mesmo documento. Segundo ela, há uma grande preocupação acerca da possibilidade de se retirarem árvores sadias do município. Acompanhe. De Azevedo, um quadro paisagístico memorável da cidade de São Paulo. Então, eles começaram a fazer a manutenção periódica, dessas palmeiras, justamente para que não ocorra acidentes. Agora, retirá-la jamais. Então, o que me preocupa nesse projeto, e que eu já deixei claro com todo respeito para o vereador Sasaki, que eu sei que entende muito do assunto, mas nem por isso a gente tem que pensar da mesma forma, é a minha preocupação, de começarem a retirar árvores sadias por falta de manutenção. Eu espero que isso não ocorra, sinceramente. Eu sei da boa intenção do vereador, mas a minha preocupação é com quem virá por aí, de acabar arrumando motivos inadequados para acabar retirando essas árvores. Mais sobre as sessões ordinárias e os trabalhos dos vereadores, você confere em jacareí.sp.leg.br. E a gente volta a conversar agora com Daniele Vilar, que é subsecretária municipal de educação. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre os conteúdos digitais. A gente sabe que muita coisa agora é disponibilizada dessa forma digital para os alunos. Que você falasse um pouquinho sobre o que Jacareí tem oferecido aqui para a rede pública. Nós temos um portal. O portal educajacareí.com.br. Dentro dele tem todas as atividades pedagógicas que são realizadas com os nossos alunos. Então, no nosso fluxo de processo da secretaria, a gente dá formação aos professores numa vez por semana, e dessa formação a gente tira um material pedagógico do que será trabalhado dentro da escola naquele período. E esse material ele fica todo no nosso portal, ou seja, livre. Ninguém precisa logar, entrar e tal. Então, a gente disponibiliza esse material para o pai que quer acompanhar. Nossa, o que será que meu filho da creche trabalhou essa semana na escola? E aí, a hora que ele for ver que teve uma matéria de horta e ele for mexer lá na horta dele, ele vai lembrar, nossa, meu filho fez horta, vou chamar ele para vir aqui comigo. Então, ele tem essa possibilidade de olhar. Dentro do nosso portal também nós temos jogos educativos, muitos falando sobre ODS, muitos de alfabetização, de matemática, para que as crianças também se desenvolvam dentro do mundo delas, Então, aquilo que a gente falou, da matéria se adequar ao mundo que a criança vive. Então, ela quer se especializar, entender um pouquinho mais
sobre aquele conteúdo de matemática que ela aprendeu na sala, ela vai ter um joguinho de soma, um joguinho de subtração lá dentro do portal para que ela possa jogar, entrar lá no celular e brincar um pouquinho. E, além disso, a gente manteve, mesmo pós-pandemia e tudo mais, algumas aulas síncronas de inglês. Então, o nosso projeto de inglês da rede municipal é com aulas síncronas entre o professor e o aluno. Então, a gente tem as turminhas de até 20, 25 alunos e um professor do outro lado estimulando-os, ensinando-os a falar inglês ao vivo, né, na aula síncrona. Que a gente acaba desenvolvendo toda essa questão tecnológica também. A gente está preparando o nosso aluno com 7, 8 anos de idade para uma reunião online quando ele precisar. Né? Muitos contam que ajudaram o pai a entrar numa reunião do trabalho, que já sabem mexer. A hora que você vai à primeira aula nossa, a gente entra com o pessoal de tecnologia para ensinar, olha, aqui você pode reagir e tal. E a hora que a gente ensina, eles já sabem tudo, eles já aprendem, eles já se encantam pela ferramenta. Então, a gente entra um pouco no mundo deles e a gente traz toda essa cultura digital, que é uma das competências da BNCC, para que a criança desenvolva durante a aprendizagem. Então, ela não tem uma aula de tecnologia, mas ela tem aulas que usam as ferramentas de tecnologia. E quando a gente traz isso para dentro da sala de aula, também existem oficinas, jeitos que são abordados para as crianças utilizarem o celular ali no meio como uma ferramenta de pesquisa, uma ferramenta pedagógica também dentro de sala? Sim, na escola, como a gente trabalha com crianças pequenas, a gente não usa o equipamento celular, mas a gente usa os Chromebooks, que são computadores pequenos com Android. Então, a criança consegue fazer tudo que ela faria no celular, ela consegue fazer ali no computadorzinho, para que ela aprenda mesmo essa cultura e ela entenda que ela pode fazer uma pesquisa no Google, como que ela pode encontrar aquela questão que ela está em dúvida, e até usar as inteligências artificiais, né? Então, a gente tem oficinas que a gente faz nas escolas, através do LECA, a gente tem um laboratório de educação criativa, que traz para a rede toda a parte de inovação, e hoje a gente tem o leque itinerante, que eles vão às escolas para ensinar, até para fortalecer a figura do professor com os recursos tecnológicos, que muitos ainda têm aquela questão, né? A criança sabe mais que eu. Então, eles ficam meio receosos de tentar ensinar algo que a criança já saiba. Então, a gente vai junto, o pessoal do LECA vai junto na escola e ensina. A gente tem uma oficina que as crianças vão criando o personagem que elas querem. Então, eles vão falando, a gente vai digitando e a gente vai fazendo o desenho pela inteligência artificial daquilo que elas se colocaram. E essa oficina é super gostosa, as crianças entendem e entendem muito que o computador ele é uma máquina. Ele vai te responder aquilo que você perguntar, ele só vai fazer aquilo que você mandar. O que também é importante nos dias de hoje, né? Entender que é uma máquina que está do outro lado e que você tem que saber dar os comandos. Então, isso a gente acaba trabalhando e estimulando muito através do leque itinerante e das oficinas que o pessoal do LECA disponibiliza aí para toda a criançada. Perfeito, bastante coisa sendo feita, então, para poder trazer a criançada para esse mundo digital também. Muitas. Temos aulas de robótica nos integrais, né? A gente tem uma parceria com o SESI, e aí eles usam os microcontroladores para fazer aparecer lá o letreiro que eles querem. A criançada fica maluca. E temos também algumas oficinas com o Lego. A gente está fazendo uma formação bem grande com a Lego para usar as ferramentas da Lego como tecnologia, programando já em Scratch e tudo mais. Então, nossa criançada está bem firme aí na cultura digital. Maravilha, eu peço licença, daqui a pouquinho a gente conversa mais um pouquinho. Olha só, os moradores do CDHU do bairro Campo Grande esperam há 27 anos pelos títulos de suas propriedades. No dia 27 de fevereiro, por meio do programa estadual Novo Casa Paulista, as 600 moradias do conjunto foram finalmente regularizadas. O sonho do brasileiro é ter a casa própria. O sonho do brasileiro é ter um CEP. E aí essa pessoa não pode realizar um sonho pela metade. Então ela ganhou a casa, ela entrou na casa, mas ela não tem a propriedade, ela não tem a matrícula, ela não tem a escritura. Então a gente precisa tornar esse sonho pleno. E o que a gente está fazendo no dia de hoje aqui, com o nosso prefeito Isaías, é tornar esse sonho pleno, é entregar
a escritura para essas pessoas, né? E agora elas têm segurança jurídica. Agora, definitivamente, elas podem falar, essa casa é minha. 600 moradias foram regularizadas hoje, dia 27 de fevereiro de 2024. Há 27 anos, cerca de 1.800 pessoas aguardam por este momento. Este dia ficará marcado para os 1.800 moradores do CDHU do bairro Campo Grande. Os títulos foram entregues ali ao lado do conjunto, na EMF Professora Adélia Monteiro, através do programa do Governo do Estado Novo Casa Paulista. Primeiro é preciso dizer que havia muitos imbróglios jurídicos. A propriedade era do Estado, da Fazenda do Estado, não havia um cartório, não havia um documento bem descrito, então teve que entrar com a retificação diária, corrigir o registro, depois fazer a doação para o CDHU e finalmente o CDHU pôde, junto com a nossa Fundação Prolar, regularizar, andar com os documentos necessários e entregar os títulos para as pessoas. Isto tem que ser destacado, o caráter de urgência e de importância para atender as pessoas mais humildes que o governador Tarcísio, junto com a Secretaria de Habitação e o CDHU, consegue entregar finalmente 600 títulos para as pessoas. Isso é um motivo de felicidade e de tranquilidade para essas pessoas que estão há tanto tempo esperando a sua escritura. Começou com o governador João Dória, depois o Rodrigo Garcia e agora sendo finalizado pelo governador Tarcísio de Freitas. Então, sempre é um trabalho de muitas mãos para chegar no resultado final. Hoje é um marco histórico para o município de Jacareí, muito mais ainda para cerca de 1.800 pessoas que habitam aqui no conjunto habitacional. É trazer dignidade para essas famílias e tranquilidade jurídica de que é delas. Cerca de 1.000 pessoas estiveram presentes, entre elas moradores que foram receber o título de regularização e autoridades dos poderes executivo e legislativo, municipal e estadual. Que a gente fala de uma Jacareí com situação de pobreza, extrema pobreza, uma situação de vulnerabilidade importante, são mais de 25.000 famílias cadastradas. Então a gente imaginar hoje que 600 famílias que têm a sua residência, mas estavam irregulares e hoje vão dormir tranquila, a gente não consegue mensurar a alegria deles, mas a gente sabe que a alegria deles também é nossa. Eu estou muito feliz. E não foi só você, secretária. Olha quantas pessoas mais saíram felizes. Nossa, eu estou muito feliz de ter recebido o título, porque agora eu vou poder regularizar, né? Com esse título aqui eu vou poder regularizar. Estou muito feliz. Agora, então, o imóvel é seu de fato? É meu de fato. Graças a Deus é meu. Sentimento de vitória, né? Porque há muito tempo tá todo mundo esperando, né? E 25 anos é bastante tempo. E o meu já está quase quitado, né? E aí eu vim hoje pegar esse título de regularização. Planos? Planos agora é investir mais no apartamento, porque agora dá mais coragem de investir e deixar melhor, né? Há quanto tempo você espera a regularização do seu título? Há 20 anos. E qual que é o seu sentimento de conseguir, depois de 20 anos, regularizar o seu imóvel? Muito feliz. Felicidade total, porque agora a gente pode fazer... fazer alguma coisa para nós mesmos, né? Criar nossos filhos mais sossegados. Nosso neto, que agora é meu neto, que está vindo, né? E eu estou falando, é uma emoção muito boa. Eu até estou de óculos escuros, porque ninguém pode ver que eu chorei. Isso aí é um dia para lá de importante aqui para a história da nossa cidade. E a Prefeitura de Jacareí, por meio da Diretoria de Sustentabilidade e Educação Ambiental, da Secretaria de Meio Ambiente e Zeladoria Urbana, em parceria com o Instituto Federal de São Paulo, Campus Jacareí, e o Metamorfoses Transformando, está com inscrições abertas para a 4ª turma do curso de formação de Agente de Educação Ambiental. As inscrições terminam hoje e podem ser feitas pelo link disponível no site da Prefeitura. Mais informações podem ser obtidas por meio do telefone 12 3953 6822, junto ao Núcleo de Educação Ambiental. E o plenário da Câmara Municipal de Jacareí sediou mais uma audiência pública organizada pela Secretaria de Saúde, com o objetivo de mostrar os dados da pasta e apontar as atividades que têm sido feitas na cidade. Acompanhe mais detalhes na reportagem. A Câmara de Jacareí sediou a audiência pública, a apresentação dos dados relativos ao último quadrimestre de 2022 da saúde. O evento foi realizado pela Secretaria Municipal e contou com a presença de membros da pasta e vereadores.
que puderam participar fazendo comentários e perguntas aos organizadores. Segundo o diretor da pasta, 2023 foi melhor do que 2022, mesmo com a queda de arrecadação. Eu faço uma análise positiva, principalmente na atenção básica, na qual a gente teve aumento de consultas médicas, em torno de 25,5% desse número em relação a 2022, ofertando então acesso e tratamento para a população. Porém, a gente, principalmente no terceiro quadrimestre do ano passado, a gente teve aí, infelizmente, uma queda da arrecadação e alguns reduções de serviço, né? A redução de serviço aconteceu principalmente em cirurgia eletiva. De acordo com os dados apresentados, foram mais de 730 mil consultas médicas em 2023, 35 mil a mais do que em 2022. Em contrapartida, a quantidade de cirurgias eletivas caiu bastante entre o segundo e o terceiro quadrimestre do ano passado, quando passaram de quase 1.000 para pouco mais de 350. Para a presidente da Comissão da Saúde do Poder Legislativo, os dados preocupam. A saúde é um desafio constante e a gente percebe que não é só no município de Jacareí, e eu não vou ficar com um discurso demagógico de dizer que está tudo bem. Não está bem, não está legal, mas não é só aqui. Então a gente precisa ver que não é só Jacareí, é no Brasil. E São Paulo e a região do Vale do Paraíba não tem sido diferente. A dengue foi um assunto abordado, já que desde o fim do ano passado, muitos casos da doença foram diagnosticados na cidade. De acordo com Daniel, a prefeitura realiza diversas ações nos mais variados bairros e tem feito tudo o que pode para tentar controlar a epidemia. Tem um estudo aí programado para ampliação do serviço conforme o agravamento da epidemia. Então já foi aberto unidades 12 horas para atendimento aos sábados, estamos no planejamento ao domingo e também hoje a doutora Rosana está conduzindo algumas outras ações, um planejamento diante desse aumento dos casos a partir dessa semana. Temos comprado também teste para ofertar à população e aumentando o serviço aí principalmente de apoio, de hidratação, de orientação, agentes de endemia e agentes comunitários de saúde trabalhando em conjunto para tentar reduzir aí o dano aí da epidemia, que infelizmente não é só de Jacareí, mas aí boa parte do Brasil. Os funcionários da Secretaria de Saúde responderam às questões dos vereadores e esclareceram alguns pontos e dúvidas sobre os atendimentos nas UBSs, agendamentos de exames, faltas de remédio, consultas, redução no número de cirurgias e os prazos que não foram cumpridos. Cada vez mais o município vem assumindo a responsabilidade de arcar com recurso próprio à saúde em detrimento dos outros entes federados, né? E a queda da arrecadação que impactou bastante aí na nossa produção pontual dessas cirurgias. O restante a gente faz até um balanço positivo em relação a 2022. Estamos num trabalho de recuperação, de fortalecimento aí do cuidado da população. Mas eu fico muito feliz porque a gente tem alcançado algumas questões que muitas vezes não são faladas e a gente tem que também dizer à população que essa vereadora não para um segundo e que nós estamos lutando pela saúde do nosso município. Não é fácil, o desafio é imenso, são vários obstáculos que a gente enfrenta aqui, mas, como eu disse, não estamos medindo esforços para poder alcançar melhorias. A gente talvez demore, mas que a gente não se canse de buscar, né? Isso aí, esses esclarecimentos sempre muito importantes aqui para a nossa cidade. E a gente volta a conversar agora com Daniele Vilar, que é subsecretária municipal de educação. Dani, a gente está chegando ao fim da nossa conversa, né? Queria deixar esse espaço para você deixar um recado final, falar um pouquinho sobre também os celulares, que você se sentir melhor. Tá, joia. Gente, meu recado é o seguinte, usem as tecnologias. Elas são importantes, desde que sejam direcionadas. A gente sempre tem que tomar muito cuidado, olhar, analisar o que as crianças estão vendo no celular. Mas quanto mais nós conseguirmos apresentar conteúdos de qualidade na internet, usando os aparelhos, mais essas crianças verão esses conteúdos. Quando um professor estimula as crianças a assistirem vídeos de experiências de ciências na internet, e a hora que eles estiverem lá passando os TikToks e os vídeos que eles estão vendo, vai aparecer um desses. Então, quanto mais a gente estimular o uso, mais conhecimento a gente vai estar passando para as nossas crianças,
que vão estar olhando de qualquer forma esse conteúdo. E a gente vai estar passando uma pitadinha ali de conhecimento a mais para eles através das ferramentas. Então, professores, não tenham medo, usem a tecnologia a seu favor. Papais e mamães, olhem, regulamentem o uso, combinem com as crianças quando usar, como usar, e que o respeito do professor está ali na frente, tal, tem que vir acima de tudo. Então, eu sou a favor, super a favor do uso da tecnologia, desde que direcionada para a aprendizagem pedagógica. Acho que é um momento que a gente acaba entrando um pouco no mundo dessas crianças e mostrando para elas que elas podem aprender, que elas podem trazer o conhecimento de forma lúdica, usando as ferramentas que elas estão acostumadas e que vão usar para o resto da vida. Perfeito, Dani. A gente agradece a sua participação aqui e diz que a gente está sempre à disposição para poder falar um pouco mais sobre educação e sobre esses avanços tecnológicos que a gente tem também. Obrigada. A gente vem sempre que for chamado, porque a gente gosta também de contar tudo isso para a população. Perfeito, muito obrigado. Lembrando que ao meio-dia você confere a reprise dessa edição e pode acompanhar todas as reportagens produzidas por nossa equipe por meio das redes sociais, Facebook, Instagram e YouTube. Só pesquisar por TV Câmara Jacareí. Se cuide e ótima semana.